fiz uma cirurgia, perdão, acho que é no talos, há 7 meses. Quando o piso dói o calcanhar e é embaixo do pé, é normal? Embaixo do pé é normal? Não, aí você pode ser que você tenha um esporão calcâneo. Aí tem que ser avaliado. Ou você tem uma fascite plantar aí desenvolvida, né? Se você não sentia antes, está sentindo agora, provavelmente você tem uma fascite plantar. Então isso precisa ser avaliado pelo seu fisioterapeuta. Mas 7 meses talvez você nem esteja mais fazendo fisioterapia. Mas é importante que tivesse, né? Para poder ser avaliado. Essa dor vai passar com o tempo? Não. Ela só vai passar com o tratamento. A Edinalva, né, ela falou o seguinte: boa noite, sinto como se fosse um choque do lado da coluna. Deixa eu só ver se ela botou mais alguma coisa. Foi o que ela relatou. Então, esse choquinho também pode ser uma compressão, né, ou mesmo uma questão muscular. Aí tem que ser avaliado. A senhora Ana Lúcia deu boa noite e disse: eu tive o AVC e não consigo andar. Perdi a força só no corpo. Faço fisioterapia 3 vezes por dia. O que devo fazer? Então, assim, se for fisioterapia com fisioterapeuta, já está fazendo um bom... Verdade. Quantidade excelente, né? Os meus pacientes, geralmente, a gente faz 3 vezes, de 2 a 3 vezes por semana. E os resultados são extraordinários. Agora, você que faz todo dia, então deve ter como é que eu posso dizer? Excepcional. Um resultado excepcional. Dependendo também do quando você teve o AVC. Né? E tem isso também. O AVC ele tem uma janela neurológica. Além disso, a gravidade do seu AVC. Qual foi a extensão do AVC? Então, isso aí vai determinar também o resultado que você vai ter. Mas assim, 3 vezes todos os dias é extraordinário. É verdade. Né? É verdade. O Tambaqui tem... Agora lembrando, gente, fisioterapia com fisioterapeuta. Isso. Se você faz sozinho em casa, você está fazendo algum tipo de exercício. E às vezes, quando a gente realiza exercícios ou alguma atividade não orientada, principalmente para pacientes neurológicos, pode agravar ainda mais a lesão. Paciente de AVC, ele tem a possibilidade de ter padrões espásticos. Ou até mesmo, vocês já viram um paciente que AVC com o bracinho assim? Sim. Pois é. Cada vez que ocorre um toque aleatório ou um toque errado, mais aumenta essa espasticidade e o padrão motor desse paciente fica alterado. Então é importante que vocês façam sempre a fisioterapia com o fisioterapeuta. O Tambaqui disse o seguinte: tenho 32 anos, tenho profusão na coluna, tenho que fazer fisioterapia? De onde, e outra coisa, de onde que fica o seu consultório? Então, a Physio Runner Brasil fica em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, tá? Ficamos na zona norte de Natal. E o que você falou aí depende. Está sentindo dor? Não. Então, faz o exercício físico. Olha. Está sentindo dor? Tô. Aí faz fisioterapia. A Tamires Costa, ela falou o seguinte: boa noite. Quem não pode fazer exercícios na academia? Porque eu tenho má circulação nos pés e não posso fazer atividades físicas. Qual a melhor atividade para mim? Pilates ou hidroginástica? E também ela mais falou o seguinte: para quem... ela falou que ela reforçou, né? Que quem tem má circulação nos pés e não pode fazer atividades físicas, qual seria? Então, respondida. O Fernando, ele falou o seguinte: 1 mês e 6 dias, ainda não consegui a fisioterapia. Pode prejudicar a fratura bimaleolar no tornozelo? Com certeza, gente. Eu já venho batendo muito na tecla sobre isso. Quem me acompanha aqui no canal, né? Não sei se aqui, não sei quanto tempo a gente tem no TikTok, mas no YouTube a gente vai com mais de 6 anos. Né? Eu já falei muito sobre esses assuntos. Paciente que fez cirurgia vai precisar de fisioterapia. Né? Infelizmente, algumas pessoas, mas eu tô me recuperando em casa só, eu tô me recuperando bem. Aí esse bem é quanto tempo? Às vezes esse bem já se fez 7 meses, então aí a gente só lamenta, porque a sequela ficará. Mas é aquilo. Quanto mais o tempo se passar, mais difícil se torna a recuperação. Por quê? As fibroses vão se instalando, encurtamento se instalando, o tônus muscular diminuindo, hipotrofia acontecendo, perca de força muscular gigantesca. Então esses aí são os problemas que vão se surgindo com o passar do tempo, né? Ou seja, precisa de fisioterapia, tem que ser feita. Agora, infelizmente, muitos de vocês precisam do SUS. E o SUS demora, né? Infelizmente. E aqueles que vão pelo plano de saúde é uma saída em relação ao SUS. Mas digamos que melhorou um pouquinho. Mas o melhor seria, de fato, um tratamento especializado, individualizado, focado no seu quadro. Aí, geralmente, isso aí acontece só de forma particular, mas nem todo mundo tem condições de pagar, né, fisioterapia aí, de forma particular. Mas seria a melhor opção hoje. A Dininha Alves, ela falou o seguinte: tenho artrose nas articulações, discopatia severa e lombar, acho que é cervical e lombar,
Um pequeno abolamento e bico de papagaio. Quem tem artrose nas articulações pode desenvolver artrite? Sim, por quê? É inflamação. Né? A artrose é o quê? É osso com osso ali. Aí vai desenvolvendo. Pode sim. Oh, Tranquilo. Às vezes já vem os dois juntos. Meu Deus. Alene Silva de Oliveira. Fiquei 3 meses sem andar. Fratura 6, acho que é 6 graus de tíbia. Com menos de 15, fui liberada para usar uma muleta só. Deixa eu só ver se ela falou mais alguma coisa. O relato dela. Geralmente não é você liberada, né? Ou seja, é outro problema que temos enfrentado aí, ou melhor, que tenho visto, é que o médico diz, não, você pode tirar a muleta. O paciente vai lá e tira a muleta. Só que o que acontece? Ele não passou por um processo de reabilitação. Aí pulou a fase. E às vezes não consegue largar a muleta. Por quê? Porque a fase que existia para isso acontecer nem foi realizada. Ou seja, de repente o paciente libera ali de forma abrupta a muleta, fica andando com uma. Às vezes nem sabe como é que anda. Gente. E só complica ainda mais a lesão, infelizmente. O que deve ser orientado sempre, os médicos devem orientar sempre, é que o paciente siga para a fisioterapia. Mas em muitos casos não. Agora, depende. Às vezes esse paciente que não é orientado é porque ele precisa do SUS. E o médico já sabe que o SUS não vem. Né? Ou seja, eu vou ficar com o paciente aqui 7 meses esperando? Não. Vai soltando a muleta aí. E pronto. É desse jeito. Cada um por si. É verdade. Antes de ir para a próxima pergunta, vou reforçar aqui, hein? Olha a nossa meta aí de presentes. Vamos colaborar, vamos chegar junto. E também de coração, porque agora estamos em 6 mil. Então dá para atingir, dá para chegar. O Demir Pereira. Boa noite. Minha costela fez um barulho, tá? E não para de doer. Será que é uma hérnia de disco? Não, costela não tem hérnia de disco. Pode ser uma fratura. Não. Então eu iria no médico para avaliar. É verdade, não custa. Melhor. O Leandro Rodrigues. Físio para hérnia extrusa. Físio para hérnia extrusa na lombar com indicação cirúrgica. Adianta algo ou não, alguma a coisa? A fisioterapia pré-cirúrgica, no seu caso, não é para resolver a sua hérnia mais não. É o quê? É para que mantenha as musculaturas fortalecidas, diminuição do seu quadro álgico, para que quando você realizar a cirurgia, você tenha uma melhor recuperação. E essa fisioterapia não é só para a coluna, tá, gente? Ela serve para qualquer outro tipo de lesão. Isso. Só que são mais raras as indicações. Por quê? Porque nem todo médico indica. Ele só vai logo para a cirurgia. Aí depois que o paciente vai fazer fisioterapia. Mas o ideal seria fisioterapia pré e pós-cirúrgica. Sim. User. Doutor, fraturei a tíbia e fíbula. Tenho dor e ainda incha. Foi o relato do user. Elizabeth. Quebrei o tornozelo e nunca mais parei de sentir dor, dia e noite. Tenho 54 anos. Dependendo do que foi, como foi feito seu tratamento, de fato, você pode sentir quadros álgicos ali, ou seja, a dor se tornar crônica, né? Ou até mesmo desenvolver uma síndrome da dor regional complexa, que também vem decorrente das fraturas, principalmente em mulheres.